E o presidente Jair Bolsonaro sabe que o futuro novo presidente da Petrobras, Adriano Pires, não irá revogar a atual política de preços da estatal, que tem entre seus parâmetros a variação do barril de petróleo no mercado internacional, mas espera que ele faça ajustes na regra que possam então atenuar as pressões dos combustíveis sobre a inflação. Segundo interlocutores do presidente da República, Bolsonaro sabe que Adriano Pires defende o modelo atual de reajuste, mas tem condições de fazer ajustes sem criar tensões no mercado, porque é visto como um nome afinado com o setor produtivo e defensor da liberdade de preços no mercado de combustíveis. Depois de conversas do próprio presidente e de ministros nos últimos dias, quando Adriano Pires foi convidado para assumir o comando da estatal, a equipe presidencial avaliou que ele tem um plano na cabeça sobre como conduzir a empresa e, ao mesmo tempo, lidar com a instabilidade do mercado internacional, de forma a aliviar, no que for possível, o peso no bolso dos consumidores. Na avaliação de aliados de Bolsonaro, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva Luna, que vai deixar o posto no próximo mês, não tinha conhecimento do mercado de combustíveis e não conseguia desenvolver um plano para a empresa. Já Adriano Pires domina o setor e já chega com ideias prontas para implementar na estatal. Olha, Café, a troca estava prevista para ser anunciada em abril, mas foi antecipada por dois motivos. O primeiro, reduzir o impacto negativo da demissão do ministro da Educação, Milton Ribeiro. E segundo, por questões políticas, diante da avaliação de que a alta dos combustíveis estava desgastando a imagem de Bolsonaro e ele precisava, Café, mostrar, que estava tomando as medidas para mudar o cenário do setor. E aí eu fico exatamente com essa última questão que levou à decisão do Bolsonaro em afastar o Lula e Silva. Ele sabe que não pode intervir no preço da companhia, mas ele tem que jogar para o eleitorado. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo o que eu posso. Já troquei pela terceira vez o presidente da companhia, tentando uma mudança de preço. Esse é um ponto. O outro ponto é, realmente o Adriano Pires, ele escreveu um artigo no final do ano passado, em que ele aponta um contentamento, ele entende que a Petrobras tem que ter esse tipo de prática de preço, que é a paridade internacional com o preço do barril de petróleo, mas ele também, nesse artigo, traz a possibilidade da criação de um sistema de amortização. Seria um fundo que permitisse aí, quando tem alta exagerada, a Petrobras usar do fundo, e quando cai, não cai de uma maneira tão violenta e consequentemente repõe esse fundo. Seria um amortecedor mesmo, faria com que as oscilações de preços internacionais não fossem imediatamente repassadas aos preços, tanto quando sobe, tanto quando desce. Talvez aí seja a expectativa. E ele tem razão também, o Bolsonaro e os interlocutores, que o Adriano Pires vem do mercado. Ele conhece os players, aqueles que operam esse mercado. Não obstante, o ex-presidente Lula ter declarado que seria um especulador do mercado. Na verdade, você tem que colocar alguém que conheça exatamente os trâmites, como é que pensa o concorrente, como é que pensa a iniciativa privada. Se vocês prestaram atenção no início do programa, nós trouxemos aqui informação. Essa questão do refino, a Petrobras tem um monopólio de 98%. São 17 refinarias no Brasil todo. Quer dizer, é difícil você imaginar que alguém tenha coragem de entrar nesse mercado sabendo que a Petrobras pode ser, em algum momento, manipulada pelo próprio governo. Nos Estados Unidos, lá atrás, era monopólio também. Depois foi abrindo o mercado. Hoje você tem várias empresas concorrendo, então não sofre essa pressão que está sendo exercida agora sobre a Petrobras. Então chega um momento em que é preciso fazer mudança. Por sinal, sobre essa questão da troca do presidente, nós estamos estimulando você a interagir conosco. Você acredita que com a chegada aí do Adriano Pires mude a política de preços da Petrobras? Queremos a sua opinião. 6h mais 20, 6h20, continuamos aqui com Cidade 360. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou nesta terça-feira a eventual privatização da Petrobras neste mandato e minimizou o impacto da demissão na véspera do presidente da estatal da petroleira, E as palavras do Paulo Guedes: o presidente Bolsonaro disse expressamente que não privatizaria a Petrobras neste mandato, o primeiro mandato. Nunca disse nada sobre o segundo mandato, disse Paulo Guedes, então, em coletiva de imprensa lá em Paris. O ministro afirmou que seu sonho como liberal é privatizar a empresa estatal como espera fazer antes do fim do ano com a Eletrobras, assim como os Correios, os portos e aeroportos. Sobre a demissão do
promovida por Bolsonaro no dia anterior, do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, o Guedes descartou que essa mudança seja um fator importante. Não é mesmo. Não espero que tenha efeitos reais, acrescentou. O presidente havia nomeado esse general da reserva do Exército em fevereiro de 2021 à frente da Petrobras. Também, então, insatisfeito com constantes aumentos de preço praticados pela estatal. Ou seja, o mesmo motivo que tirou Lula e Silva já tinha tirado o anterior, o Castelo Branco. Olha, Bolsonaro vem criticando a sua política de preços há algum tempo, que estabeleceu fortes aumentos após o preço internacional do petróleo bruto, que alimentou a inflação meses antes da eleição presidencial em outubro. O aumento dos preços pode ser muito prejudicial para sua popularidade antes de sua candidatura à reeleição, especialmente porque o ex-presidente Lula aparece à frente nas pesquisas. As declarações de Guedes à imprensa ocorreram no âmbito de uma visita a Paris para discutir a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O ministro classificou como muito boas as reuniões com autoridades e representantes dos países membros da OCDE, que no final de janeiro abriram as portas para negociar a adesão de Brasil, Argentina e Peru, e o Brasil vai se adaptando, né, a um padrão, né, que a OCDE coloca. Recentemente nós tivemos aí o anúncio de que até 2028 não tem mais tributação de IOF sobre operações com moeda estrangeira. Além disso, tem o marco legal dos negócios, enfim, o Brasil tem que se modernizar, e é exatamente isso que está sendo colocado para ele efetivamente ser aceito nesse grupo. Quanto à privatização da Petrobras, mesmo que quisesse, não daria tempo. Num ano de eleição, você não discute um tema desse, é assunto para primeiro ano de mandato. Talvez aí uma reeleição do Bolsonaro possa trazer esse tema à tona. O que nós não queremos é o uso político da Petrobras, como foi feito no passado, em que o Brasil deixou um buraco de quase R$1 bilhão na Petrobras, que gradativamente vem sendo saneada, sem contar indenizações por não cumprir o compliance, né, da organização, fora o petrolão, fora toda a roubalheira que o PT implementou no país. Não podemos aceitar que isso seja a realidade novamente. Muito bem, 6 horas mais 23 minutos, 6h23. Esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Continuando com a política nacional, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira a instalação imediata de tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. O ministro autorizou a Polícia Federal e a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a cumprirem a decisão dentro da Câmara dos Deputados, se necessário. Silveira disse em discurso no plenário que não aceitará. Moraes antecipou na decisão que, se isso acontecer, ele poderá ser preso. Na sexta-feira, Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a aplicação de novas medidas restritivas ao deputado, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos. Olha só, o bizarro. O Silveira, ele é réu no Supremo por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Ele chegou a ser preso por divulgar um vídeo com ameaças a ministros do Supremo, mas foi liberado em novembro do ano passado, com a condição de não se comunicar com outros investigados e ficar fora das redes sociais. Segundo a PGR, Silveira continua participando de eventos públicos para ameaçar a democracia, as instituições e ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes. A ordem para a colocação da tornozeleira foi dada para a Polícia Federal e para a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Ontem eu vi uma entrevista do Silveira, que é uma outra coisa que ele não podia fazer, está proibido de dar entrevista. Ele agora não quer mais saber. Ele afrontou mesmo o Alexandre de Moraes. Ele, Silveira, diz que a Constituição está ao lado dele, ele é um parlamentar, tem imunidade, tem liberdade de expressão e que ninguém iria calar. Se quiser ir na Casa das Leis fazer a prisão, que vá, mas ele espera que o presidente do Congresso, em especial da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o proteja, porque estaria protegendo a própria democracia. Está instalado um impasse, mas não há dúvida que o Alexandre de Moraes persegue o Silveira, mesmo porque, normalmente, o trâmite disso aqui é o seguinte: há uma denúncia do Ministério Público, há uma abertura de um processo legal, depois tem um julgamento dando a ampla defesa, o que não aconteceu em tempo algum durante toda a prisão do Silveira. É um problema seríssimo que nós estamos enfrentando pela tirania do Alexandre de Moraes, que acha que está acima da Constituição. Muito bem, 6 horas mais 26 minutos, 6h26.
E em agenda, né, nesta terça-feira no Rio de Janeiro, o pré-candidato do Podemos à presidência, o ex-juiz Sérgio Moro, discursou para empresários e diretores da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Moro afirmou que a privatização é a solução para problemas sérios do país e que a Petrobras será privatizada caso seja eleito. O Moro disse o seguinte: o nosso objetivo é privatizar o quanto for possível todas as empresas estatais. A Petrobras é uma delas. Temos que estudar o modelo. Não podemos fazer uma privatização como foi feito em outros países e transformar o monopólio público em monopólio privado. Moro também criticou a troca de comando da Petrobras e disse que ninguém entende o que o atual governo faz e que novamente não há motivos claros para mais uma mudança em cargos chaves. Ele indaga: ontem a gente teve a troca do presidente da Petrobras. Alguém acha que vai mudar alguma coisa? Que combustível vai cair por milagre? Ele trocou para quê? A Polícia Federal trocou 4 vezes, sempre sem uma explicação. Agora é o ministro da Educação. Alguém acha que vai melhorar? A afirmação ou a indagação é do ex-juiz Moro. O Ministério de Minas e Energia, como a gente disse agora há pouco, né, comunicou nesta segunda-feira a escolha do economista Adriano Pires para substituir o general Joaquim Silva e Luna na presidência da Petrobras. Adriano Pires só toma posse após o Conselho Administrativo da companhia se reunir no dia 13 de abril para então deliberar sobre a indicação dele para a presidência da empresa. Esta é a segunda vez em que o presidente Bolsonaro muda a chefia da estatal em seu mandato. Em fevereiro do ano passado, o então CEO, o Roberto Castelo Branco, foi dispensado. Em seu discurso nesta terça-feira, Moro disse que é preciso focar em soluções para resolver a alta do preço dos combustíveis e pensar na retomada do crescimento do país. Na avaliação do ex-juiz da Lava Jato, uma das soluções para a retomada econômica do Brasil é o avanço da reforma tributária e tratou a responsabilidade fiscal como algo essencial. Além disso, comentou sobre a atual inflação de mais de 10% e fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro. O Moro tenta marcar um território e começa agora a expor as suas ideias. Essa ideia que ele traz é uma ideia liberal, quer dizer, menos Estado, mais mercado, mais privatizações, menos companhias estatais. Por outro lado, ele erra ao tentar colocar como alvo somente o ex-presidente Bolsonaro. Ele tem que lutar com o Lula e com o Bolsonaro simultaneamente. Querer falar para um grupo de empresários sobre inflação, desconsiderando os desequilíbrios que a pandemia trouxe e agora mais recente, a falta de oferta de vários insumos no mercado internacional por conta da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, é falsear a verdade. Moro não está decolando. Havia uma expectativa que nessa altura ele pudesse estar com 2 dígitos nas pesquisas eleitorais e se apresentar efetivamente como uma terceira via. Tem um longo caminho ainda pela frente? Tem, mas se continuar estacionado, a polarização entre Lula e Bolsonaro continuará e em algum momento todos os candidatos da terceira via vão tentar se unir para fechar com um único projeto. Não vejo Ciro Gomes neste grupo, mas muito provavelmente Moro, Dória, entre outros, ou a própria Simone Tebet, entre outros, poderiam compor aí uma força mais intensa dessa terceira via. Como eu disse, há tempo ainda, mas por hora a candidatura do Moro está patinando. 6 horas mais 30 minutos, 6h30, 6h30, falamos da política nacional, daqui a pouquinho a política local aqui no Cidade 360. Vamos prestar serviço aqui então. Olha, neste sábado, dia 2, o Grupo Voluntários em Ação realiza o 3º drive-thru solidário em prol das atividades assistenciais da cidade, da entidade, hein? Serão recebidas doações de alimentos não perecíveis, roupas, acessórios diversos e brincadeiros em bom estado. Brinquedos em bom estado. A arrecadação vai ocorrer das 8h30 às 18 horas na Antônio Alves, quadra 2740, em frente à loja da Trip Bag. Mandar um abraço aqui para o Miguelzinho Daré, que faz um excelente trabalho, ele que coordena os voluntários em ação. Então, se você tem alimentos não perecíveis, roupas, acessórios diversos e brinquedos, não se esqueça, hein? Entregar ali via drive-thru na rua Antônio Alves, 2740, em frente à loja Trip Bag, que tem lá um excelente estacionamento, facilita muito a vida dos voluntários em ação.
Muito bem, 6h31 e ontem a equipe da Endurbe deu início às instalações das colunas, e os braços projetados, os suportes do novo conjunto semafórico que vai funcionar no cruzamento da Comendador José da Silva Marta com a rua Antônio Prudente, localizada ali no Jardim Estoril 2. O semáforo será ativado após a implantação de toda a estrutura e preparação do cruzamento com entradas de energia e sinalização viária necessária, um componente muito desejado, necessário ali. O próprio vereador Segala, colocou o agradecimento à Endurbe na última segunda-feira, um pleito muito antigo que agora finalmente vai ser colocado. A cidade vai crescendo, os investimentos no controle de trânsito precisam os investimentos serem incrementados.